Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui em Logística Reversa. Agora nós vamos entrar em Logística Reversa propriamente dita. Olha, pessoal, até agora a gente se preparou para discutir a questão ambiental. E agora eu quero que vocês, com todos aqueles conceitos sobre a questão ambiental, etc., comecem a ligar isso com logística reversa, tá? Com o que a gente vai começar a falar efetivamente na aula de hoje. É muito importante porque esse espírito é o espírito de logística reversa. Então, a gente viu a questão ambiental, a gente discutiu sobre responsabilidade socioambiental, a análise do ciclo de vida. Na última aula, a gente falou sobre mapeamento de ciclo produtivo. E aquilo tudo que a gente falou até agora não é só para encher linguiça, não, tá, pessoal? É para vocês começarem a ligar aquilo com os conceitos de logística reversa propriamente dito que a gente vai começar na aula de hoje. Se vocês não começarem a ligar aqueles conceitos que a gente viu até agora com o que a gente vai ver daqui para frente, vocês não vão conseguir entender logística reversa e não vão conseguir, mais ainda, fazer a logística reversa dentro da empresa de vocês, tá? Então vamos começar com algumas coisas mais gerais. Bom, vocês sabem que hoje em dia a competição pelo mercado consumidor está cada vez mais forte, né? Está cada vez mais acirrada. Então, as empresas que antes lançavam um modelo, um novo produto, uma vez por ano, uma vez a cada 2, 3 anos, hoje elas têm que lançar quase todo mês alguma coisa, né? A inovação é a palavra-chave de mercado, vocês sabem muito bem disso, né? E o que as empresas estão procurando também bastante é a satisfação de segmentos específicos de clientes. Então, mercados específicos, a partir daí elas produzem modelos e produtos específicos para esses mercados. Então, hoje tem muita gente que gosta de cachorro. Então, hoje eu já vou lançar um carro que seja bom para os cachorros. Hoje tem restaurante específico para pessoas que querem levar seus cachorros. E assim por diante. Então eu tenho pessoas que não querem filhos, que não vão viajar com filhos, ou quando vão viajar, não querem ter crianças por perto. Então tem hotéis específicos para casais que não tenham filhos. E assim por diante. Vocês podem procurar isso em quase todo o mercado, né? Só que daí tem algumas coisas que saem dessa nova visão empresarial da competição, da satisfação de segmentos específicos da sociedade, etc. Um resultado extremamente importante é a redução do ciclo de vida mercadológico e útil de produtos. Isso significa o quê? Que aqueles produtos anteriores, com o lançamento de novos produtos, vão ficando ultrapassados. E isso a gente pode ver muito bem no mercado de telefones celulares, né? Então, antes, no começo, se lançava um modelo a cada 2 anos, com poucas alterações, somente alterações básicas. Hoje, você tem um modelo a cada 6 meses, e isso faz com que o modelo anterior acabe se tornando obsoleto, ultrapassado. Quer dizer, os aplicativos não rodam mais nos modelos anteriores, etc. Qual que é a vida útil hoje de um celular? Tá, no máximo 2, 3 anos. Quando você tem um celular com um tempo maior de uso, por exemplo, 5, 6 anos, ele já não consegue receber todos os aplicativos e todas as funções que o celular novo tem. Isso faz com que o ciclo de vida útil dos produtos se reduza muito. Isso leva a uma nova tendência no mercado, né? Os produtos estão ficando cada vez mais descartáveis. Então eu conheço gente, por exemplo, que troca o celular a cada 6 meses. Né? Eu acho um absurdo isso. Mas o celular acaba sendo quase que descartável. Em vez de ter um produto que vai durar, pelo seu preço, vai durar um bom tempo, não, eu vou trocar a cada 6 meses.
Como resultado de tudo isso, gente, eu tenho uma montanha de produtos que são obsoletos, que viraram resíduos, que vão para o lixo, etc. E isso é um problema sério. Hoje a gente descarta milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônicos no mundo todos os anos. Milhões de toneladas, gente. Cada tonelada tem 1.000 quilos. Então são bilhões e bilhões de quilos de produtos eletroeletrônicos todos os anos. E isso porque eu só estou falando dos eletroeletrônicos. Né? Saiu um celular novo, ó, tem fila para comprar o celular novo. Por quê? O que ele tem de melhor? Ah, ele é 10% melhor do que o outro. Ah, mas eu posso usar o produto anterior, não tem problema. Ah, mas eu quero ter o produto novo, né? Isso traz a satisfação das pessoas, do consumidor final, tá? Então, só que a pessoa vai jogar o celular velho dela fora. Eu aposto que cada um de vocês, na sua própria casa, tem no mínimo, um produto eletroeletrônico velho. Provavelmente estragou, ou vocês queriam comprar um modelo mais novo, e etc. E isso é certeza absoluta. Olhem nas suas casas, vocês vão ver exatamente isso. Então, esse novo ambiente que se formou entre as empresas, com um número cada vez maior de empresas produzindo os mesmos produtos, essa alta competitividade, ela hoje em dia está indo muito além dos interesses puramente econômicos. Então, a alta competitividade tem que atender uma série de outros interesses, como sociais, ambientais, governamentais e etc. É claro que eu tenho que atingir a satisfação dos stakeholders, as partes interessadas. Se lembram o que são stakeholders, pessoal? São todas as pessoas, todos os grupos de pessoas que têm algum interesse direto ou indireto na tua empresa. Então, por exemplo, os funcionários, os diretores, os acionistas, os clientes finais, os órgãos de proteção ambiental, os órgãos de proteção comercial, dos interesses comerciais e assim por diante. Então, não é só interesses econômicos que eu tenho que hoje satisfazer nesse ambiente de alta competitividade. O que as pessoas pensam como sociedade? O que são as necessidades ambientais das pessoas e dos governos quanto à legislação e etc, etc, etc. Né? Uma das grandes preocupações hoje dos stakeholders em geral, e isso não é só em sociedades mais avançadas, mas já começa na nossa sociedade, são as questões ambientais. Tá? E quanto maior o consumo, maior a quantidade de produtos pós-venda. O problema é o que fazer para agradar os stakeholders em relação às questões ambientais. O que fazer para agradar, cumprir a legislação em relação às questões ambientais. Então, para tentar equacionar esses outros interesses, além dos interesses comerciais, em relação aos stakeholders, né, todas as partes interessadas, se começou a falar há 30, 40, 50 anos atrás sobre o fluxo reverso. O que a gente falava antes era só o fluxo direto, ia da minha empresa para o mercado, da minha empresa para outra empresa para melhorar, agregar valor e assim por diante. Mas ia de um lugar para outro. O fluxo reverso, que começou a se discutir há mais ou menos 50 anos atrás, começou a falar o inverso. Bom, as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, então eu tenho que dar um jeito de voltar isto para minha empresa e eu assumir esse compromisso, por uma série de fatores que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, isso a gente chama de fluxo reverso. E o conjunto desses fluxos reversos, hoje a gente chama de
logística reversa. Só que o conceito de logística reversa pode ser um pouco amplo que a gente vai ver. Como isso começou ao longo do tempo? Os primeiros estudos, nas décadas de 1970, 1980, tinham como foco simplesmente a reciclagem de material. A gente estava tendo uma crise energética mundial, o preço do petróleo quadruplicou no começo da década de 70, então a gente precisava começar a pensar em alternativas. Em vez de simplesmente jogar tudo fora, por que a gente não reciclava alguma coisa? E daí, esse sistema foi chamado de canais de distribuição reversos. A gente usa até hoje esse conceito, a gente vai ver em uma aula posterior. A partir da década de 1990, a questão não era a escassez de material, preço de petróleo, a questão era a mobilização dos stakeholders, das partes interessadas, pressionando os governos em relação à questão ambiental. E daí surgiu uma legislação ambiental muito forte, aliada à pressão dos stakeholders, a nova conscientização ambiental da população, fazendo com que as empresas tivessem que tomar novos comportamentos. Só de exemplo, a partir de 2003, 80% dos operadores logísticos do Brasil começaram a oferecer a possibilidade de logística reversa. Houve um aumento muito grande da compreensão em geral sobre o tema, mas muito pouco conhecimento sobre processos e valores envolvidos na logística reversa. Então, a partir da década de 1990, com essa pressão toda, com pressão das pessoas, das comunidades, da sociedade e pressão da legislação, a gente começou a compreender um pouquinho mais sobre os processos e valores envolvidos. Gente, vocês podem ver que isso não é antigo, isso é novo. Logística reversa é um tema novo que muitas empresas ainda não conhecem, que elas precisam fazer alguma coisa, tá? Eu falei para vocês que existem várias definições de logística reversa e a gente vai tratar até o final da aula de hoje sobre isso. Em geral, o Council of Logistics Management, em 1993, já colocou como logística reversa é um amplo termo relacionado às habilidades e atividades envolvidas no gerenciamento da redução, movimentação e disposição de resíduos e embalagens. Olha aqui, ó, esse conselho da gestão de logística, ele colocou como logística reversa um conceito ligado estritamente à questão ambiental. Então, ao gerenciamento da redução, movimentação e disposição de resíduos em embalagens. Né? Stock, em 1998, colocou a logística reversa em uma perspectiva de logística de negócios. Então, ele falou que o termo refere-se ao papel da logística em geral, no retorno de produtos, redução da fonte, reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e manufatura. Então, a gente começou a formar desde a década de 90 uma nova área industrial, uma nova área de gestão, que é o retorno de produtos, redução da fonte, reciclagem, etc. Então, para Stock, em 1998, logística reversa é como que a logística, em senso geral, é utilizada dentro dessas ideias de retorno de produto, redução da fonte e etc. Tá? E colaboradores, em 2000, eles dividiram a grande logística em dois tipos de fluxos, né? Que a gente já falava desde a década de 70. Em fluxos diretos e fluxos reversos.
Os fluxos diretos é aquilo que a logística em si, a logística tradicional, digamos assim, trabalharia. Então, com fornecedores, através do fornecimento de materiais e componentes, com clientes, levando produtos, peças de reposição, materiais promocionais, de propaganda, etc. Então, é uma linha direta entre a base e o avançado. Então, o fornecedor levando para a indústria levando para clientes. Essa seria a logística de fluxo direto. E o Donier e colaboradores, lá em 2000, ele colocou que a logística teria também um outro lado, que são os fluxos reversos, né? Onde que, em vez de ir de um para outro, isso volta do posterior para o anterior. Então, por exemplo, fornecedor e indústria. Eu tenho fluxo direto entre fornecedores e indústria. O anterior, fornecedor, e indústria, o posterior. Indústria e cliente final, eu tenho fluxo direto. A indústria é o anterior e o cliente final é o posterior. No fluxo reverso, iria do posterior para o anterior. Por exemplo, a indústria mandar de volta para o fornecedor, embalagem e reparo. O cliente mandar de volta para a indústria, com o fabricante, para eliminação, reciclagem. Então, eu tenho fluxo reverso, com fornecedores, com fabricantes e com clientes. Eu estou voltando na cadeia. Vocês conseguem compreender isso? Então, o fluxo direto é eu estou fornecendo um produto, processo ou serviço para ir mais adiante na cadeia. E o fluxo reverso, segundo Donier e colaboradores, é essa volta da cadeia e sempre para o elo anterior da cadeia. A gente pode ver a logística reversa no âmbito da estratégia empresarial. A gente não pode ver só como uma obrigação, mas inserir a logística reversa na estratégia das empresas. Vamos pensar o seguinte: eu tenho a organização empresarial. Ela é influenciada por vários fatores diferentes, tá? A sociedade, e a sociedade tem fatores como educação, hábitos, mídia, propaganda e outros que vão fazer com que a sociedade se forme como ela é. O ambiente interno da empresa, quais recursos disponíveis, a capacitação, a fase empresarial e outros que vão influenciar o ambiente interno da empresa. O ambiente empresarial, quer dizer, o ambiente fora da empresa, competição, empresa e cadeias reversas, disponibilidade de serviços de logística reversa, setor empresarial, tecnologia e outros. E nós temos um quarto fator que vai afetar a estratégia da empresa, que é o governo, através de legislação, regulamentação, poder de penalização, entre outros. Esses quatro fatores, sociedade, ambiente interno, ambiente empresarial, governo, vão afetar a organização empresarial. E daí ela precisa tomar uma estratégia. Entre as diferentes estratégias que a gente tem que pensar, hoje, devido àqueles fatores que eu já falei para vocês, devido a todos esses fatores que afetam a organização empresarial, entre outros, a gente tem que ter uma estratégia de logística reversa. E ela tem duas perspectivas ou dois objetivos. Os objetivos estratégicos e os objetivos operacionais. Vamos começar com esses objetivos ou perspectivas estratégicas. Então, quando eu estou trabalhando a estratégia da empresa, sob o ponto de vista de produção, de segmento, etc., eu analiso o macroambiente empresarial, né? A sociedade, comunidades locais, governo, ambiente concorrencial, né? As concorrentes e assim por diante.
Isso quando eu vou ver uma estratégia em geral para a empresa. Daí, a partir disso, eu também vou tomar as minhas decisões de logística reversa. Primeiro, se eu faço ou não faço, né? Segundo, como é que eu vou fazer? Qual a importância disso dentro da minha empresa? Para tomar uma decisão estratégica quanto à logística reversa, eu tenho que levar em consideração o que a gente chama de eixos econômicos e ambientais. O eixo econômico é a competitividade e o eixo ambiental é a sustentabilidade. Então, tem fatores básicos que eu tenho que levar em consideração para tomar uma decisão estratégica quanto à logística reversa. Por exemplo, eu posso recuperar algum valor financeiro com a logística reversa? Eu tenho que seguir legislação? Eu posso dar mais uma possibilidade de prestação de serviços aos meus clientes? Eu posso mitigar ou diminuir algum risco, seja risco econômico, seja risco ambiental? A logística reversa ela pode trazer um reforço de imagem para a minha empresa, por exemplo, demonstrando a responsabilidade empresarial, entre elas a responsabilidade socioambiental da minha empresa. Então, essa é a perspectiva estratégica da logística reversa. Então, não necessariamente eu vou ter todos esses fatores levados em consideração, mas seria bom. Se eu posso unir, por exemplo, com recuperação de valor financeiro e reforço de imagem, ótimo, maravilhoso. Então eu vou ter um resultado a mais. Mas eu tenho que ver dentro do meu ambiente a sociedade o que pede, a comunidade local o que pede, o governo o que pede, os concorrentes o que estão fazendo. Muitas vezes eu sou o único naquele segmento de mercado que não faz logística reversa. Todos os meus concorrentes fazem. Então eles já têm um diferencial estratégico quanto à minha própria empresa. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então eu tenho que levar em consideração a questão estratégica da minha empresa, levando em conta os eixos econômicos e ambientais. Já a perspectiva operacional é basicamente o uso de ferramentas da logística aplicada à logística reversa. Ô professor, mas a logística reversa é algo bem diferente da logística normal? Não, gente. Nós vamos utilizar todas as ferramentas da logística reversa, da logística convencional, da logística geral, aplicando a logística reversa. Então, tudo que vocês estão e vão aprender sobre logística normal, a gente pode aplicar, pode e deve aplicar na logística reversa. Por exemplo, eu tenho que caracterizar o meu produto logístico de logística reversa. Por exemplo, quais são as operações logísticas, definição de rede operacional, localização de origem e destino, modais de transporte, como vai ser a armazenagem, gestão de estoque, sistema de informações e etc. Tudo isto eu vou usar na operacionalização da logística reversa. Então, gente, logística reversa não é um mundo à parte da logística. Logística reversa é um dos pontos gerais, ou um dos pontos da logística geral, tá? Então não é extremamente diferente. E a logística reversa, eu acho que eu até comentei já em alguma aula lá presencial com vocês, que ela tem duas grandes áreas. A logística reversa de pós-consumo e a logística reversa de pós-venda, tá? Então, elas duas entram na perspectiva operacional da minha empresa. Como é que eu vou fazer isso acontecer na prática? E a partir de agora a gente vai trabalhar bem mais a perspectiva ou objetivo operacional da logística reversa. Como fazer na prática a logística reversa? Bom, então, em primeiro lugar, a gente tem que definir a área que a gente vai trabalhar ou que a gente tem que trabalhar. A gente, como eu falei, tem duas grandes áreas: a logística reversa de pós-consumo e a logística reversa de pós-venda. Então, nesse quadro aqui, vocês podem ver bem.
No lado esquerdo de quem está olhando para a tela é logística reversa de pós-consumo. E do lado direito a logística reversa de pós-venda. Em um sistema direto de consumo, então a gente tem em primeiro lugar lá em cima, estão vendo no meio ali? Canais de distribuição direta. Eu produzo um processo, um produto, um serviço e vai para o consumidor. Esse consumidor ele vai produzir bens. A partir disso, da aquisição dos bens, ele vai produzir bens ou de pós-venda ou de pós-consumo. Eu já vou explicar o que cada um deles. Os de pós-venda são logo após a venda, que vai voltar para os canais de distribuição, e de pós-consumo são aqueles que vão ser consumidos pelo consumidor final e depois desse consumo vão voltar para os canais de distribuição direta. Tá? Então, quando eu falo em pós-venda, seleção, destino, tem que levar em consideração seleção, destino, consolidação e coleta. De pós-consumo, reciclagem, desmanche, reuso, consolidação e coleta. Calma, professor, eu não estou entendendo direito o que cada um desses. Tá, vamos lá. Vamos com calma, vamos por partes. Logística reversa de bens de pós-venda ou logística reversa de pós-venda. Quando a gente está falando de processo de logística reversa de pós-venda, a gente está falando do equacionamento, quer dizer, resolver e operacionalizar o fluxo físico e informações de bens de pós-venda. Simples, né? Mas, professor, o que são esses bens de pós-venda? São aqueles bens não usados ou com pouco uso que, por diferentes motivos, retornam à cadeia de distribuição direta. Retornam lá a quem vendeu, a quem fabricou e assim por diante. Pode ser devolvido por uma razão comercial, por exemplo, o comprador final não quis mais. Um erro no processamento de pedidos e vocês levaram material para onde não devia ter sido levado. O cliente não pediu esse material, então tem que voltar. Pode ser por garantia dada ao fabricante, né? Então, o cara comprou tua geladeira lá e deu um problema. Estava na garantia. Volta ao fabricante para ele consertar. Né? Então, entra defeitos ou falhas de funcionamento. Ou mesmo pode ser avaria no transporte. Então, é interessante que você compra uma geladeira, os caras vêm entregar a geladeira, e eles pedem para você olhar a geladeira, abrir a geladeira, ver se está tudo certo. Por quê? Por causa de avaria no transporte. Se houver avaria no transporte, tem que voltar. Então, você comprou uma camisa pela internet, né? Chegou a camisa, não era bem o que se queria. Você pode devolver. Isso é uma logística reversa de pós-venda. Né? Você comprou o teu estabelecimento lá, você tem um barzinho. Você encomendou 50 unidades de tal whisky e veio 100, mas você não tem como vender 100. Então você vai devolver, logística reversa e pós-venda, 50 unidades. Né? Você comprou uma geladeira, depois de um mês ela não está funcionando direito. Você tem garantia, devolve para o fabricante, etc. Entra em contato com o fabricante, tem a logística reversa por defeito ou falha relacionada à garantia. E assim por diante. Então vocês conseguem compreender que são produtos sem uso nenhum ou com pouco uso que devem voltar para a cadeia de distribuição por diferentes motivos. Isto é a logística reversa de pós-venda. Na nossa disciplina, a gente não vai trabalhar tanto com logística reversa de pós-venda. A gente vai trabalhar mais com logística reversa de pós-consumo, que tem muito a ver com a questão ambiental. Mas isso não significa que vocês não vão ter os mesmos cuidados da logística reversa de pós-consumo na logística reversa de pós-venda, tá certo? Vocês podem usar exatamente os mesmos sistemas. E o que é logística reversa de pós-consumo? Então,
o equacionamento, né, como resolver e operacionalizar o fluxo físico de informações logísticas de bens pós-consumos descartados pela sociedade em geral. Então, o objetivo tem vários objetivos, mas o objetivo estratégico é agregar valor a bens inservíveis ao proprietário geral, ou original, perdão. O que significa bens inservíveis? Ele não serve mais ao proprietário original. Então você vendeu isso lá para o consumidor final, ele usou durante toda a vida útil daquele equipamento, por exemplo, daquele produto, e agora não serve mais para ele, né? Então, em vez de simplesmente jogar no lixo, o que eu posso fazer para agregar algum valor, né? Seria de bens inservíveis ao proprietário original ou bens que ainda possuem condições de utilização, reuso, reaproveitamento ou mesmo resíduos finais, como por exemplo resíduos industriais. A logística reversa de pós-consumo, ela é originada basicamente de bens de consumo duráveis ou descartáveis que vão entrar nos canais reversos de reuso, remanufatura ou reciclagem. Gente, agora eu quero mostrar uma figura para vocês, que essa figura eu, particularmente, o Klaus, considera como uma figura básica dentro dos conceitos de logística reversa, tá? Então, prestem bem atenção nesta figura. Ela é que vai determinar toda a logística reversa para a gente a partir de agora, tá? Então, eu tenho a indústria que vai produzir um processo, um produto, um serviço, vai vender para o comércio, estão vendo? Lá em cima, em verde mais escuro, e vai gerar dois tipos de bens: bens de pós-venda e bens de pós-consumo. A gente considera resíduos industriais dentro de bens de pós-consumo, tá certo? Então, bens de pós-venda são aqueles com nenhum ou pouco uso. Se lembra? Arrependimento de compra, veio avariado no transporte, depois de um pouco tempo, ainda dentro da garantia, ele não funciona mais e etc. Então, os bens de pós-venda, nós temos três caminhos, três tipos, três grandes tipos: garantia, aqueles índices de garantia e qualidade, comerciais e substituição de componentes. Eu já vou explicar detalhadamente o que fazer com cada um desses, tá? E os bens de pós-consumo, temos dois grandes tipos: aqueles de fim de vida útil, que não tem mais nada o que fazer, e aqueles ainda em condição de uso. Lembramos, bens de pós-venda, esses em lilás, eu não sei qual é a cor aqui, gente, mas bens de pós-venda estão com pouco ou nenhum uso, tá? Que vão voltar para o circuito. E bens de pós-consumo, onde estão os resíduos industriais, são aqueles que já passaram a vida útil. A pessoa que é dona daquele bem, que usou aquele bem, não quer mais aquele bem, tá? Então, daí esses vão ser divididos em aqueles de fim de vida útil e aqueles com ainda alguma condição de uso, tá? Então, vamos ver. Bens de logística reversa de pós-venda. Eu falei que tem três grupos importantes. Os grupos que vêm da garantia e qualidade, os comerciais e substituição de componentes. Levando em conta, de novo, para vocês não esquecerem, são aqueles bens com nenhum ou pouquíssimo uso, tá? Então, garantia e qualidade são produtos que apresentam defeitos de fabricação ou de funcionamento, avarias e etc. Eles só precisam de um conserto ou reforma para voltar ao mercado primário, quer dizer, ser utilizados, poder ser vendidos da mesma forma que foram os produtos novos. Ou eles vão para o mercado secundário, produtos usados, etc., onde vai ser vendido mais barato, tá?
Ainda naqueles bens de pós-venda existem aqueles comerciais, por exemplo, que resultam de estoques e embalagens retornáveis. É o chamado retorno de produtos do dia a dia, né? Por exemplo, que venham de erros de expedição, excesso de estoque no local de distribuição, no ponto de venda. É o caso de mercadorias em consignação que não foram vendidas, liquidação de estação de vendas, por exemplo, uma loja que vai fazer liquidação de produto de verão no começo do inverno, etc. Pontas de estoque, etc. Lembrando, pós-venda são produtos sem uso ou com pouquíssimo uso, tá? E substituição de componentes é quando a gente submete bens duráveis ou semiduráveis a substituir alguns dos seus componentes. Isso é chamado de manutenção e conserto ao longo de sua vida útil. Eles podem ser remanufaturados, retornando ao mercado primário ou secundário, ou ser levados para reciclagem ou mesmo disposição final, quando não há possibilidade de reaproveitamento. Lembrando que isso são novos ou seminovos, tá? Não é produtos que já foram usados ao longo da sua vida útil. Essa substituição de componentes, ela é normalmente vinda daqueles produtos que têm algum defeito de fabricação, etc. Tá? Então, eles são muito ligados aos produtos de garantia e qualidade. Tá? Eu falei que tem a logística reversa de pós-consumo, que se divide em dois grandes grupos, né? Os resíduos industriais vão dentro da logística reversa de pós-consumo. Lembrando que a logística reversa de pós-consumo é aqueles produtos que foram efetivamente usados durante toda a sua vida útil. Quando termina a vida útil de um produto qualquer, eu posso ter dois caminhos para eles dentro da logística reversa de pós-consumo. Aqueles produtos que ainda têm condição de uso, né, são ligados principalmente a produtos duráveis ou semiduráveis, que através da reutilização pode ter a sua vida útil estendida. Daí ele vai entrar no canal reverso de reuso. E é o que a gente chama de mercado de segunda mão, até atingir o fim da vida útil. Querem ver alguns exemplos? Comércio de carros usados. Ah, a pessoa não quer mais aquele carro, já encheu o saco daquele carro. Ela vai vender como um produto de segunda mão, um carro usado. Né? Um comércio que está muito comum na logística reversa de pós-consumo é de roupas usadas. Né? Então hoje a gente tem várias lojinhas que vendem roupas usadas. Pessoas que têm muita roupa lá no armário, querem se desfazer de uma parte, já passou a moda, etc. Elas vão levar essa roupa em um brechó. E daí, vai lá, algumas vezes tem roupas novíssimas em brechós, né? Então, daí vai vender para uma outra pessoa, até aquela roupa não aguentar mais, tiver buraco, perder totalmente a cor e etc. Tá? Então, isso é logística reversa de pós-consumo de produtos que ainda têm condições de uso. Hoje tem vários canais reversos de reuso. Na própria internet vocês podem ver isso. Mas algumas vezes a pessoa que comprou aquele produto usou, e daí até que não tem mais jeito. Tá? Isso que a gente chama de fim de vida útil. Se aplica a bens duráveis e bens descartáveis, né? Duráveis ou semiduráveis e bens descartáveis. Os bens duráveis ou semiduráveis, eles podem passar por uma remanufatura ou reciclagem industrial. Imagine assim, um carro. Não tem mais jeito de usar aquele carro. Tá? Só que as peças, se esse carro for desmontado, as peças individualmente podem ser reaproveitadas. Né? Então, esse vai ser desmontado, vai sofrer desmanche. E algumas peças, alguns componentes podem ser reaproveitados ou remanufaturados e vão entrar no mercado secundário. Então, desmanche de carro. Até há pouco tempo atrás, desmanche de carro era uma atividade eminentemente
é, ilegal, né? Então, a polícia volta e meia estourava locais de desmanche de carros, carros roubados. Mas hoje já existe legislação para isso. Então, você pode comprar um carro caindo aos pedaços, desses de leilões do Detran, ou mesmo de uma pessoa física, desde que tenha o documento do carro. E você pode desmontar o carro e reaproveitar algumas peças. Só que daí você tem que classificar essas peças. Ela pode ser, ela está em quase estado de novo, ela está muito usada, ela não tem mais jeito, etc. Então tem categorias A, B, C, D e E, tá? O A é peça praticamente estado de novo e o E é peça que tem que ser jogada no lixo. E daí você pode vender isso em uma loja correta, certinha e etc. É isso que a gente chama de mercado secundário. Já bens descartáveis é o canal reverso de logística industrial. Os materiais vão ser reaproveitados como matérias-primas secundárias ou vão direto para um aterro de resíduos. Tá? E daí eu quero contar uma historinha para terminar a aula de hoje, que uma vez eu estava visitando um primo meu na Alemanha, ele comprou uma cozinha nova, quando eu cheguei lá na casa dele, estavam descarregando a cozinha do caminhão para dentro de casa, e eu me lembro muito bem que todo aquele papelão e plástico que era usado no transporte, né, para proteger, eles tiravam de cada peça da cozinha e levavam de volta para o caminhão. E o que eles estavam fazendo? A logística reversa de fim de vida útil de bens de pós-consumo. O plástico, o papelão, foi usado para que os componentes da cozinha não sofressem nenhuma avaria, e daí a empresa de transporte estava levando de volta e ela tinha que fazer reciclagem, mandar para uma recicladora de papelão, né, e plástico para continuar a ser usado aquele material. Né? Isso não era uma tarefa do cliente final, mas uma tarefa de quem estava transportando aquele material. E isso é um exemplo de logística reversa de pós-consumo de fim de vida útil. Pessoal, eu quero que a partir de agora vocês quase que decorem aquele quadro que eu passei há 3 slides atrás, mostrando todo o esquema de logística reversa de bens de pós-venda e bens de pós-consumo. Que isso vai ser a nossa Bíblia daqui para diante. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, né? E eu estarei durante o horário de aula no chat à disposição para sanar alguma dúvida. Não se esqueçam de fazer a tarefa do fórum e a tarefa da semana para vocês, tá certo? Um abraço e até a próxima aula, onde que a gente vai ver um pouco mais sobre legislação da logística reversa no mundo e principalmente aqui no Brasil, tá certo? Um abraço para todo mundo e até a próxima.